Os métodos de alfabetização, preparando a escola e a sala de aula. No nível silábico, nós temos aí dois níveis silábicos. Nós temos a escrita silábica sem valor sonoro e nós temos a escrita silábica com valor sonoro. Sem valor sonoro é porque cada letra ou símbolo corresponde a uma letra falada, a uma sílaba falada, mas o que se escreve ainda não tem correspondência com o som convencional daquela sílaba. Então, aqui tem um exemplo: sapo, né? Ele não colocou nenhuma letra da palavra sapo, ele colocou um código, um símbolo, um símbolo que representa o sa e o outro representa o po. Urso é o mesmo símbolo, representa os dois, tá vendo? Então, o símbolo não tem nenhuma ligação aí com a palavra, mas ele já percebe, ele usa um símbolo para cada sílaba, né? Então aí nós estamos no nível silábico por conta disso, porque a criança utiliza um símbolo para cada sílaba, por isso que fala nível silábico, só que sem valor convencional sonoro. Já a escrita silábica com o valor convencional, ele usa cada letra, vai corresponder a uma sílaba falada. E o que se escreve tem correspondência com o valor convencional daquela sílaba. Então, por exemplo, a mesma leitura sendo silabada, quando você fala Ricardo, ri, ele usou o i. O i tem uma relação, né? Ricardo, ele usou o a. Então tem uma relação. Então por isso que fala escrita silábica com valor sonoro convencional. Essas características aí, né, desse valor sonoro, sem valor sonoro, ele tem demonstra uma estabilidade ao escrever seu nome ou palavras que teve oportunidade e interesse de memorizar, tem esse interesse. O maior desafio é resolver a hipótese de que a escrita se vincula a uma pronúncia de partes da palavra. Então, o desafio do professor é fazer com que ele evolua para entender, né, que cada sílaba tem um valor sonoro. E aí ele vai para ele passar desse nível silábico sem valor sonoro para o nível silábico com valor sonoro, né? Bom, o importante aí é quando os educandos se tornam silábicos, eles colocam por terra algumas memorizações globais e passam a associar uma letra para cada sílaba, negando seu prévio conhecimento global de palavra. Então ele começa a vincular a escrita com a fala. Então percebe que não é possível ler as palavras que escreveu e também não é possível ler as escritas convencionais, porque possui excesso de letras. Então, é essa impossibilidade de ler o que está escrito é que vai forçar o aluno a entrar no nível posterior. Então, é muito importante ele perceber que a quantidade de letras que ele usou não foi suficiente para representar. Então, é nesse momento que ele começa a entender que cada sílaba, né, que a palavra é formada por sílabas e sílabas por letras. É muito interessante essa fase. Então, já no silábico com valor sonoro, ele já supõe que a escrita representa a fala, né? Ele tenta ou fonetizar a escrita e dar valor sonoro às letras, né? Quando você pede para ele explicar, ele vai dizer: ah, o que que significa esse i? É o ri, Ricardo. Por que que você colocou essa letra? Essa letra significa o ri. Então, ele já consegue fazer essa relação. O desafio maior, gente, é como compatibilizar na escrita ou na leitura das palavras, monossílabos e dissílabos, a ideia de quantidade mínima de variedade de caracteres, né? Se ela supõe que as palavras podem ser escritas com uma ou com duas letras. Ao ler as palavras que escreveu, o que fazer com as letras que sobram no meio das palavras ou no final, né? Se coisas diferentes devem ser escritas de maneiras diferentes, como organizar as letras na palavra. Então, no nível silábico, é importante a gente fazer esses questionamentos na hora da produção das hipóteses da escrita com a criança, né? Então, por que que você escreveu baratinha? Por que que você usou só 4 letras para escrever baratinha? E quando você escreveu barato, você usou a mesma quantidade de letras? O que que estaria diferente? Como ficaria melhor, né? Então é sempre importante as intervenções do professor. E aí várias atividades, né? Trabalhar sempre com momentos, trabalhar com atividades que
do início das palavras, palavras significativas, desmembrar as palavras em sílabas, completar com a sílaba que está faltando, pronunciar pausadamente as palavras para que os alunos identifiquem a quantidade de sílabas e análise da questão sonora, fazer a classificação de palavras com o mesmo número de sílabas. Então, vamos colocar nessa coluna todas as palavrinhas que eu abro a boca para falar uma vez. E do outro lado, as palavrinhas que eu abro a boca para falar duas vezes. Então, ele vai entendendo que a palavra, nós temos palavras com uma sílaba, palavras com duas, palavras com três, né? Então, bem interessante. Trabalhar com o alfabeto móvel ou com a escrita das letras, muito importante trabalhar com esse alfabeto móvel, que ela vai identificando ali, né, o som, relacionando com a imagem que corresponde àquela letra do alfabeto. Aí eu tenho várias atividades que vocês podem estar olhando, bem proveitosas aí para trabalhar com as crianças no nível silábico.